para entendê-lo como ideal para aquele negócio. Geraldo, bom dia. Esse é um, Bom dia. esse é um dilema de sempre, né, Geraldo? A cada negócio, qual que é o valor do sinal que é compatível com o negócio, né? Sim, Tem negócios milionários que exigem sinal pequenininho e às vezes um negócio pequenininho vai exigir um sinal maior. E o que que a gente deve levar em consideração, então, para saber qual o sinal que é melhor para cada negócio é o que a gente vai conversar aqui hoje. Uma coisa é certa, o sinal vai ter a ver com a segurança do negócio, no sentido de que um negócio, um sinal muito alto, às vezes, vai trazer uma dificuldade para resolver o negócio caso dê errado, uma vez que com o dinheiro entregue ao vendedor, depois se ele não tem dinheiro para devolver, fica mais difícil de resolver o negócio que não deu certo, né? E também o negócio que tem um sinal muito pequeno também fica fácil de desistir, né? Porque a perda acaba sendo pequena, então a pessoa pode preferir perder o sinal que foi dado a continuar o negócio. Então passa pela segurança, mas também passa pelas arras, né? Como a gente viu, às vezes pagar as arras é melhor do que continuar o negócio. Agora, é que eu vou, eu vou interromper aqui só um pouquinho que eu vou descer do carro. Podem continuar aí com o que vocês forem desenvolver. É, e aqui é difícil de parar. Bom dia, pessoal. É, então, enquanto o doutor Júlio chega, a gente vai continuando falando um pouquinho desse tema, que é tão importante, que às vezes, são tantas as vezes que a gente está no meio de uma negociação, a gente precisa fazer alguma coisa e não sabe como proceder, como ir adiante. Isso gera um embaraço, muitas vezes, na forma como a gente faz esse nosso contrato. O que nos resguarda, o que a gente pode fazer para ir blindando melhor o caminho dessa negociação, não é mesmo? Alguém tem alguma dúvida a respeito disso, que a gente possa ir comentando até que o doutor volte? Eu tenho, Djalma. Vamos lá, doutor. Como que eu vou saber até que ponto um sinal está trazendo a segurança para o negócio, quando, na verdade, quem está estabelecendo o valor de sinal são as partes, é comprador e vendedor. E que eu que estou fazendo a negociação enquanto intermediador, eu acabo acatando o que eles querem dar de sinal e o que eles concordam em receber de sinal. Como que eu vou intervir nessa hora para trazer esse valor de sinal que traz segurança para o negócio, né? Perfeito. Essa é uma pergunta muito boa mesmo. E eu vou responder. Ah, que bom. Eu já ia dar uma resposta aqui, mas é melhor que venha do senhor, já que o senhor conduz a Não, mediação. E a deixa, resposta fica sempre mais adequada, né, doutor? não, não por isso, não por isso, Djalma, é porque eu sou muito fominha. Quando você abriu o espaço para pergunta, eu já quis fazer pergunta logo. Que bom. Agora eu cheguei aqui, eu consigo entrar, né? Pronto, que bom. Perfeito.
Acontece o seguinte, a negociação é mesmo do comprador e do vendedor, sabe? Então, o comprador faz a proposta dele com um sinal lá X, se o vendedor aceita, tá bom para ele também. Tá bom para o comprador, que foi o que ele propôs, e tá bom para o vendedor, porque foi o que ele aceitou. E ao corretor de imóveis compete intermediar. A gente não dá direção no sentido de dizer tem que ser assim ou é assado, não. É do jeito que as partes querem. A gente está ali para fazer a mediação, a intermediação. Então, às vezes, se a pessoa vai comprar um imóvel de R$ 1 milhão e quer dar 500 mil de sinal, tudo bem, é a vontade dela. Vamos ver o que o vendedor acha. Se o vendedor recebe os 500 mil, também está tudo bem. Se ele quer dar um sinal muito baixo, imagina uma negociação de R$ 1 milhão, o cara chega dizendo, eu vou dar 20 mil de sinal. Se o vendedor concorda, tá bom para eles, ok? Até porque cada negócio, cada um sabe a dificuldade do negócio que está fazendo, né? Tem vendedor que sabe que se chegar uma proposta ali de qualquer jeito, ele vai aceitar porque ele está doido para vender o imóvel. Ele precisa vender o imóvel. E tem comprador que já está tão ressabiado que às vezes já vem até de outro negócio mal sucedido, que ele acaba querendo dar um sinal muito pequeno para ele se resguardar. Ele também está com medo daquilo que ele está assumindo, né? Então, a ideia, enquanto intermediador, é deixar primeiro a coisa fluir para comprador e vendedor. O que você quer propor e o que o outro aceita, né? Aí, a partir daí é que agora, com um olhar mais crítico, a gente vai entender se aquele sinal é compatível com aquela negociação, porque aí a gente vai ter que levar em consideração a segurança que o negócio precisa, a aplicação das arras e até o que a gente viu da personalidade de cada um deles, comprador e vendedor. Porque quando a gente vê, por exemplo, que o comprador está querendo ser mais esperto, ou quando a gente vê que vendedor está exigindo demais, aí a gente precisa trazer essa baliza, fazer essa direção mesmo para o negócio, né? Então, o negócio, por que o mercado estabeleceu que o sinal seria 10%? Não existe lei dizendo quanto que tem que ser o sinal de negócio. Existe um costume. Por costume, o sinal acaba sendo 10% do negócio. Sinal e princípio de negócio. É uma forma de dizer que estamos acordados. Eu realmente vou comprar, porque eu estou te entregando pelo menos 10%, e você vai me vender, não vai vender para outro, porque eu estou te entregando já pelo menos 10%. Então, é sinal e princípio de negócio. Princípio de negócio significa, vou pagar um pouquinho mesmo agora e o restante eu pago depois. E sinal de que eu estou intencionado a concluir esse negócio, senão eu não estava colocando dinheiro nele. E por parte do vendedor, se eu não quisesse concluir o negócio com você, eu não estava recebendo seu dinheiro, eu ia continuar vendendo. Então, é por isso que chama sinal e princípio de pagamento, e isso vai balizar aqui o que a gente precisa para cada negócio. Quando a gente sabe, por exemplo, que é preciso pagar dívidas do vendedor para poder concluir o negócio, então a gente já sabe que isso vai ter que sair do sinal de negócio. Então, aquele sinal que costumeiramente seria de 10%, agora talvez vai exigir um valor maior, porque tem essa necessidade do vendedor de usar o dinheiro para poder liberar o próprio imóvel. Então, aqui, nesse exemplo que eu dou, o sinal tem que ser um valor maior. Tem que ser quanto? Tem que ser o valor da dívida exato? Então, vamos continuar analisando. O valor da dívida exato é o mesmo que nada de sinal se não tivesse a dívida. Porque depois de pagar a dívida, o vendedor não tem mais dinheiro nenhum daquela venda. É o mesmo que, não tendo a dívida, ele fazer a venda sem dinheiro nenhum de sinal. Ele continua sem margem para arras, ele continua sem pagar as despesas da venda, ele continua sem dinheiro para se indenizar caso o negócio dê errado, e ele continua sem poder fazer nada com o dinheiro, mesmo já tendo vendido o imóvel, porque não chegou mais dinheiro do que as dívidas.
Então, pensando nisso, seguindo o meu exemplo, o sinal teria que ser o bastante para pagar as dívidas, para pagar as despesas com a venda e ainda indenizar o vendedor caso o negócio não dê certo por parte do comprador. Muito bem. E é assim que a gente vai estabelecendo parâmetros para definir qual o valor ideal de um sinal de negócio para cada compra e venda de imóvel, né? Aí vamos relativizar aqui um pouco. Nas arras, já tem que ter o valor para pagar as despesas da venda e para indenizar o vendedor caso o negócio não seja concluído por culpa do comprador. Então, se a gente pensar que o sinal deve ser o bastante para custear as arras e para pagar eventuais dívidas que sejam necessárias para liberar o imóvel, a gente está tendo uma boa noção do sinal para aquele negócio. Porque se porventura ele der certo, aliás, para ele dar certo, o dinheiro do sinal foi o bastante para pagar as dívidas, para liberar o imóvel para realmente poder se concluir. Se ele não der certo, o dinheiro foi o bastante para custear as arras, caso a culpa do não dar certo seja do comprador. E nas arras estão as despesas com a venda. Então, o intermediador ou a imobiliária também vai ter esse valor para a indenização pela frustração, para essa compensação pela frustração da expectativa que o contrato gerou. Ok? Então, aqui a gente viu um exemplo em que o sinal vai crescendo de valor por causa da necessidade de liberação do imóvel e segurança do negócio. Agora, vamos ver um exemplo onde o sinal vai descendo, vai diminuir. O sinal ideal, né, vai diminuir. Vamos imaginar uma situação, por exemplo, em que eu quero trazer aqui um caso bem prático. Vamos imaginar uma situação em que a gente saiba que o vendedor tem um processo judicial e a gente sabe que não vai interferir na venda, porque senão a gente não estava vendendo. Mas, ao mesmo tempo, vai depender de um financiamento, e aí a gente não sabe se o banco vai aceitar ou não fazer o financiamento diante daquele processo no nome do vendedor. Ou, numa outra situação, para o mesmo exemplo, se a gente estivesse vendendo uma casa que tivesse uma invasão de área pública para uma área verde, ou uma invasão de calçada, que a gente sabe, ou uma área muito maior do que a área que está no documento, em que a gente sabe que tem uma chance muito grande do avaliador daquele banco do financiamento não aprovar o imóvel para o financiamento. Então, nesses casos em que a gente já reconhece que tem uma chance muito grande do negócio dar errado, enquanto negociador, enquanto intermediador, a gente não vai ser inflexível o bastante para dizer, não, então vamos ter certeza que vai dar certo para depois a gente fazer um contrato. Não, a gente é do negócio. Então, a gente vai fazer o negócio agora resguardando a segurança do negócio. Então, vamos fazer um negócio com um sinal menor, porque a chance de não dar certo é muito alta, e não dando certo, o negócio se resolve de uma melhor forma com um sinal pequeno. Por quê? Porque arras num valor pequeno, comprador e vendedor vão admitir com mais facilidade a resolução do negócio sem levar para o judiciário. Se o sinal for alto, nesses dois exemplos que eu dei, a confusão acaba ficando tão grande porque um acaba achando que tem direito, né, sobre aquele sinal nas arras, na aplicação das arras, e aí fica para imobiliário ou para o intermediador ficar administrando a situação. Aí o caso vai para o judiciário, para o juiz equilibrar a penalidade, equilibrar as arras. Para a gente evitar isso, nesses casos que a gente sabe que tem uma chance muito grande do negócio dar errado, é importante que a gente traga um sinal bem pequeno. Sabe? É ali que entra sinal de 10 mil, sinal de 5 mil, sinal de 20 mil no imóvel de 1 milhão.
porque é aquele sinal que é só mesmo para o intermediador passar a ideia para comprador e vendedor de que o negócio está feito. Tá? Vão perder 20 mil se desistir, ou vão perder 20 mil se não der certo. Tem que trabalhar para dar certo. Cada parte tem que se esforçar para dar certo, senão vai perder 20 mil. Mas, não dando certo, já que a gente identifica uma chance alta de não dar certo, a resolução também vai ser mais fácil. É mais fácil resolver 20 mil do que resolver 200, né? E aí, nesses casos, então, quando dá errado, já se combina que vai devolver o valor sem ônus para as partes, e aí devolver 20 mil não afetou o bolso de ninguém. Ou, em última instância, perder 20 mil não afetou o bolso de ninguém que está comprando R$ 1.000.000, pelo menos, de imóvel. Então, fica mais fácil de resolver com um sinal pequeno. Eu percebo que quando eu falo em segurança do negócio, eu não estou falando necessariamente em sinal alto para manter o negócio até o final. Às vezes, a segurança do negócio é um sinal baixo para se resolver de forma mais fácil. Não pode também a imobiliária ficar pensando que, porque assinou o contrato, ela tem direito à comissão, né? Nesses negócios, do meu último exemplo, em que ela já sabe que aquele negócio tem muita chance de dar errado, ela tá cumprindo o rito de fazer a promessa de compra e venda, fazer o contrato, né? E receber o sinal, para inserir nas partes essa motivação para continuar o negócio, para não desistir. Mas a imobiliária ou o intermediador sabe que com aquela chance de dar errado, a chance dele receber o comissionamento também é só no final, se der certo. Então, também não adianta pensar é, em negócios muito frágeis, pensar em garantir o comissionamento, sabe? Negócios muito frágeis, o intermediador tem que pensar que, dando errado, a coisa tem que se resolver fácil, para não ter que ir ao judiciário fazer defesa, para não ter insatisfação de cliente em relação ao trabalho dele. Vianney, você levantou a mão. Bom dia, pode trazer sua dúvida ou sua participação. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, pessoal. Tudo bem. Prazer estar mais uma vez falando contigo. Doutor, minha dúvida é, eu não sei se foi comentado antes que eu entrei agora no link, o sinal de negócio, ele, por lei, não tem uma porcentagem, tem que existir uma porcentagem, o pessoal fala 20%, 10%, ou não, ele é livre, né? E outra dúvida também, o corretor, ele já pode garantir a corretagem dele em cima desse sinal ou não, o sinal tem que ser passado para o vendedor e ele vai resolver as coisas dele, depois que tudo tiver ok, o corretor vai pegar a porcentagem dele ali. Essas duas dúvidas. Tá, na primeira, Vianney, não tem lei, não tem regra estabelecendo qual o valor de sinal. E não tem que ter mesmo, porque é isso, vai ter um sinal adequado a cada situação, sabe? Então, não tem lei dizendo qual o mínimo, qual o máximo, ou qual deve ser um sinal. As partes que convencionam e o mercado, por costume, adotou a ideia de 10%. Às vezes eu vejo até comprador, vendedor insistindo em 10%, como se fosse uma regra, né? Mas não, é o mais praticado, mas não tem que ser 10%. Não tem regra dizendo qual é o valor. E a segunda pergunta, onde você faz um link com a corretagem, né? A corretagem é a contraprestação financeira do serviço prestado pelo corretor de imóveis. O serviço prestado pelo corretor de imóveis vai se dar por concluído quando o corretor finalizar o negócio. Finalizar o negócio não é assinar o contrato, a promessa de compra e venda ou o contrato. Finalizar o negócio, quando o imóvel tem matrícula, é fazer a escritura. Na compra e venda de imóvel, diferente de outros produtos, o contrato é a escritura pública de compra e venda, que é ela que é o documento público e apto para o registro no cartório de registro de imóveis, na matrícula do imóvel.
a promessa de compra e venda, ou a cessão de direitos, ou qualquer contrato que a gente fizer, é um instrumento entre particulares, não tem efeito perante terceiros, e por isso a gente tem ele como um pré-contrato. É como se fosse a proposta quando a gente está comprando de uma construtora, por exemplo, sabe? Ali é onde coloca, as partes colocam as vontades, as condições para o negócio e caminha para a conclusão do negócio com o cumprimento das condições. Aí lá no cumprimento das condições é que vai se ter o contrato definitivo, que é a escritura. Então, considerando que a tarefa, o trabalho do corretor termina com a escritura para a compra e venda de imóvel matriculado, é lá na escritura que o corretor receberia a comissão dele, é no final do serviço. Só que a gente sabe, Vianney, que em muitos casos, o, o vendedor, a hora que ele vê o valor que tem que pagar para o corretor, ele acaba querendo parcelar, querendo reduzir, querendo. Né, ele já fez outros planos, ele tem que sair do imóvel, ele comprou outro imóvel, ele precisa de dinheiro. Então, ele acaba querendo dificultar, atrasar ou negociar a comissão com a imobiliária ou com o corretor de imóveis. E aí, por isso também, se tornou costumeiro que as imobiliárias já retirassem do sinal de negócio o comissionamento. Então, é por isso que é comum dizer lá na promessa de compra e venda assim: ó, o preço do imóvel é R$ 1 milhão e vai ser pago da seguinte forma: um sinal de R$ 100 mil e o restante no financiamento. E aí, do sinal de R$ 100 mil, vai pagar 80 mil para a conta do vendedor e 20 mil para a conta da imobiliária. Quer dizer, a imobiliária ela já introduz no contrato de compra e venda a participação dela, né? Ela já informa ali que ela que fez aquela intermediação, ela já diz qual é o valor da comissão dela ao separar o dinheiro dela, e ela já recebe no início do negócio, logo no sinal de negócio. Isso é uma regra? Não. É um costume também, é uma forma preventiva para a imobiliária, para não ter que ficar brigando depois para receber o comissionamento. Okay? Mas tem que ser assim? Não necessariamente. Se o vendedor falar, não, eu vou te pagar uma parte agora, imobiliária, e outra parte no final, lá na escritura. Está tudo certo? Está de acordo com qualquer serviço que a gente contrate. É muito comum a gente contratar um serviço pagando uma parte no início e outra parte na entrega ou no final. Então, o comissionamento também pode ser assim. Ao passo que se esse mesmo vendedor disser assim, então eu vou te pagar tudo no final, aí você também desconfia. Poxa, a boa parte do serviço já está feito até aqui. Por que pagar tudo no final? Né? E aí você tem que entender melhor a situação. Por que você quer pagar tudo no final? Por que não pagar agora já o comissionamento? E aí, se ele te disser, porque eu preciso desse dinheiro todo para poder comprar o outro imóvel para onde eu vou me mudar. Aí você vai dizer, então o sinal não pode ser esse. Então o sinal tem que ser esse, mais a minha comissão. Então, vou negociar melhor lá para eu ter o sinal mais a minha comissão, que aí eu continuo retirando do sinal a minha comissão. Se não chega no final e tem que ficar brigando pela comissão, implorando. Gente, uma observação. O contrato de compra e venda, ele é um contrato entre as partes, comprador e vendedor. Ele não é um contrato para a imobiliária. O contrato do serviço da imobiliária, o contrato do serviço de intermediação, é a sua autorização de venda ou o contrato que você tenha feito com o vendedor, que é quem vai te pagar a comissão. Não quero limitar aqui ao vendedor, porque o corretor também pode ser contratado pelo comprador, né? Enfim, quem contratar o corretor faz o contrato com o corretor para estabelecer as balizas do serviço e da contraprestação em dinheiro. É uma intrusão, é uma forçação de barra, vamos dizer assim,
a imobiliária querer colocar no contrato de compra e venda cláusulas do tipo, as partes concordam que a imobiliária já fez o trabalho dela até aqui e não tem nenhuma responsabilidade mais com as condições que estão sendo estabelecidas aqui nessa promessa de compra e venda. Sabe? Ali não cabe isso, fica feio, não cabe isso por dois motivos. Primeiro, que contrato de compra e venda é entre comprador e vendedor. A imobiliária já tá se inserindo forçosamente ali naquele contrato para fazer suprir a ausência do contrato que ela tinha que ter feito com o vendedor que a contratou. Até aí tudo bem, ela aproveita ali o momento e diz que ela fez aquela intermediação e que ela tem direito àquela comissão. Mas mais do que isso, é demais e muitas vezes não tem efeito. Não tem efeito a imobiliária colocar no contrato de compra e venda, ela não tem mais responsabilidade sobre aquela operação, porque o serviço de intermediação só vai se concluir se a venda se concluir. Então, até chegar na escritura e no registro da escritura, a imobiliária ainda é responsável, sim, por aquele negócio. E se ele não acontecer no meio do caminho, alguma condição que foi estabelecida não puder ser cumprida, a imobiliária, na maioria desses casos, eu não quero colocar aqui sempre, mas na maioria dos casos em que não é possível cumprir as condições estabelecidas no contrato, a imobiliária não tem direito à comissão. E a imobiliária vai ter direito à comissão quando ela alcançar os efeitos do contrato de mediação. E os efeitos do contrato de mediação não é a promessa de compra e venda, é a venda, é a escritura, ok? Vou repetir aqui, a imobiliária não terá direito ao comissionamento quando alcançar os efeitos do contrato de mediação, ou se no meio do caminho uma das partes desistir. Aí sim, se uma das partes desistiu, não deu chance de alcançar ou não as condições do contrato, então não pode a imobiliária ser prejudicada porque uma das partes desistiu de um negócio que poderia ser concluído. Ok? Então, também não vale colocar no contrato de compra e venda uma cláusula dizendo que a imobiliária tem direito à comissão e não vai devolver a comissão caso o negócio não dê certo. Porque não é assim que funciona a essência do serviço de intermediação imobiliária. Ele é um serviço de risco, um serviço de resultado, onde o corretor recebe se alcançar o resultado. Fizer tudo e não alcançar o resultado, não adiantou ter feito nem tudo, nem nada. Não alcançou o resultado. A gente tem que entender isso e fazer um contrato bonito, um contrato bacana, que diga que você, imobiliário ou corretor, fez aquela intermediação e que tem direito a tanto de comissão e só isso. Não precisa ficar querendo colocar o seu contrato dentro do contrato de compra e venda, para você poder, no sinal de negócio, já receber sua comissão e dali achar que não tem que devolver mais nada porque fez a promessa de compra e venda. Vamos balizar esse entendimento para a gente oferecer um serviço de qualidade também nessa hora, né? Na hora de fazer um contrato bem elaborado, sem ficar forçando a barra. Vianney, fique à vontade. Doutor, é o que eu vejo muito no mercado aí, os corretores colocando uma cláusulazinha, não que ele não tenha responsabilidade, mas que ele está intermediando e ele tem direito aos 5% ali naquela negociação, já no contrato de compra e venda. Coloca ali, para que quando entra o sinal, ele já justamente pega aquela porcentagem. Eu vejo isso, então, pelo que eu entendi, a forma correta seria ele fazer um contrato separado com o vendedor e lá, se fosse o caso dele exigir aquela porcentagem, ele vai para aquele contrato. Porque eu entendi, então, o correto seria isso, né? Aí tem uma outra dúvida, na verdade, um exemplo, né, que eu queria colocar. Digamos que o corretor está lá nesse contrato e ele fez a intermediação, o imóvel foi vendido, só que é um imóvel que não teve liquidez de imediato, digamos que foi entre as partes lá assumiram prestações aí de, sei lá, 1 ano, 2 anos, para poder quitar realmente o negócio. O corretor já pegou
aquela porcentagem e saiu fora, tá ok. E ficou vendedor e comprador para finalizar a quitação do bem, né, da transação. E lá na frente, digamos que deu um impasse e não teve quitação, teve um desacordo, teve que talvez o negócio até ser desfeito. O corretor, por já, sei lá, digamos que passou já 6 meses ou mais desse negócio, e lá na frente não foi finalizado. O corretor, ou, na verdade, o vendedor, ele pode ir atrás do corretor e falar, pô, não deu certo, o cara não me pagou, eu quero a corretagem de volta. Isso, esse exemplo, qual que seria o correto nessa situação, doutor? Se ficou claro? Sim, ficou claro, sim. Bom, o correto ideal, Vianney, é o corretor fazer o contrato de prestação de serviço direto com quem o contratou e não na promessa de compra e venda. Nisso nós Isso. já entendemos, né? Uhum. Agora, nesse caso em que a promessa de compra e venda vai estender demais, a regra continua. O corretor continua responsável por conduzir aquela intermediação até o resultado final, que é a escritura, a não ser nos casos em que fique claro para as partes que o negócio encerrou ali. Entendeu? Que o final do negócio, ou que o corretor alcançou o resultado que o vendedor, que o contratou, né, esperava ali. Se a ideia do vendedor era contratar o corretor para anunciar o imóvel, prospectar o negócio, mostrar o imóvel aos interessados, negociar, fazer o contrato e sendo o contrato muito longo, o vendedor já se dá por satisfeito com o trabalho do corretor, então você vai colocar no seu contrato com ele que o seu trabalho está encerrado ali. E vai ficar justificado pela demora que o próprio vendedor aceitou na condição de pagamento para chegar até o resultado final. Então, é ali no seu contrato com ele, na sua autorização de venda, ou no aditivo que você vai fazer agora, ou no contrato que você vai fazer agora, em que você estabelece com ele que, em função da aceitação da proposta com longo prazo, o serviço de corretagem se encerra ali, muito embora você continue disponível para atender no que for necessário, mas a comissão você já faz uso, já faz jus a partir dali. Aí ele está escrevendo para você, né, ele está atestando para você que o seu trabalho terminou ali, que você pode receber a comissão ali. E foi conveniente para ele aceitar aquela proposta de compra e venda com um prazo muito demorado, mas a sua comissão já está paga ali. Isso dá oportunidade a ele de dizer o contrário, né? De dizer, não, eu aceitei, mas você está comigo e vai receber só no final. E aí, se você não concordar, aí você é que vai empatar o negócio, né? Dizer, não, essa proposta, então, eu não posso aceitar. Eu estou incumbido de vender o imóvel e receber minha comissão. Receber em um ano a comissão não faz sentido para mim. Perfeito, doutor, entendi. Boa colocação. Agora, eu vejo isso acontecer quando a gente está num mundo assim, ideal, né? Onde temos um imóvel escriturado, uma pessoa que quer vender, procura imobiliária, faz um contratinho com ela e aí o trabalho começa a partir dali. Um pouco na prática aqui, para o mercado que eu vejo, o mercado um pouco, digamos, onde imóveis são irregulares, né? Onde só tem aquela seção de direito, e até que na região eu vejo muitos imóveis sendo vendidos e vários corretores tentando vender o imóvel. Aí um corretor tem um contato aqui, outro tem ali, e de repente ele consegue um cliente e chega para o cara, ó, tem um cliente assim, assado, tal, ele dá tanto, você aceita? Ah, não, tá bom, tá, não sei o quê. E aí eles vão para o cartório, por isso que eles não têm, acho que nem tempo de fazer um contrato à parte, eles já jogam no contrato de compra e venda ali, ou na própria seção de direito, a comissão dele ali, é o trabalho de corretor. E ali segue, né? Então, assim, nessa situação onde não tem algo meio que muito rápido que acontece, o cara comprou ali, arrumou um comprador, já deu um sinal e ele já colocou,
levou os dois para o cartório, fizeram uma sessão ali de direito, já colocou que ele, daquele sinal, ele vai ter que pegar tanto de corretagem. Isso que pode gerar na frente esses problemas de não conversar o direito a respeito de parcelou demais, lá deu um problema. Quem é o culpado? O corretor, ele ainda tem que assumir um risco nesse caso, ou responder futuramente em caso de ser ajuizado uma ação por uma das partes, por não ter dado certo, depois de 6 meses, digamos, ou nesse caso, quando é tudo muito rápido, meio que assim, não envolve imóveis escriturados, o corretor ele já não tem muito essa responsabilidade, ele pode tirar o corpo fora dele caso dê alguma treta lá na frente. Essa é a questão. Então, vamos trazer para a interpretação do artigo da lei que a gente vai conseguir encaixar em inúmeras situações, inclusive nos exemplos que você deu, que são de imóveis irregulares, com ou sem parcelamento demorado, né? Lá no 723 do Código Civil, que diz sobre a corretagem, vai dizer isso, que o corretor vai ter direito ao comissionamento quando alcançar dos efeitos do contrato de mediação ou caso uma das partes desista do negócio. Ou, quando o negócio é de um imóvel que não tem matrícula, então não vai ter escritura pública de compra e venda para ser registrado na matrícula. Então, o contrato se encerra naquele documento único particular que está sendo feito ali. Então, ali é contrato de fato, ali é o final da transação imobiliária de fato. Então, quando tem matrícula, o contrato particular que a gente faz é um pré-contrato estabelecendo as condições. Condições é o quê? Forma de pagar, prazo para pagar, entrega, resolução de pendências, atualização de matrícula, né? Essas coisas que vão dizer que vão ser feitas até chegar à escritura, e aí, quando chega à escritura, conclui o negócio com o contrato de fato que pode ser levado a registro. Então, quando tem matrícula, se o negócio não se concluir até lá na escritura, por impossibilidade de cumprimento das condições, na maioria dos casos, a imobiliária não tem o direito ao comissionamento, porque não alcançou o efeito do contrato de mediação, que era a venda. Agora, quando o imóvel é irregular, não tem matrícula, então não vai ter uma escritura. Então, o negócio vai se encerrar ali mesmo, naquela cessão de direitos ou naquela promessa de compra e venda. O título aqui, Vianney, nem importa muito se é promessa de compra e venda, se é cessão de direitos, se é contrato de compra e venda, se é contrato de venda, se é contrato particular. Pra você ter uma ideia, para o cartório, o que importa é o conteúdo e não o título. Tá? Porque o título, quando a gente está lidando com partes, a gente está, na maioria das vezes, com leigos, que vão colocar ali o título que eles acham que é, né? O conteúdo é que vai dizer realmente o que é aquele documento. Então, não importa o título. Mas isso que, quando tem escritura, a gente chama de pré-contrato, que é um contrato ou um instrumento particular entre as partes, quando o negócio se conclui nele, ele é o contrato. Então, ali encerrou mesmo a expectativa de continuidade do serviço de corretor, e ali o corretor fez jus ao comissionamento integral. Certo? Quando esse contrato é muito parcelado, aí vem o que eu falei antes. Aí o corretor que tem que pensar em se resguardar. Olha, eu não vou ficar responsável por isso aqui durante 12 parcelas, porque o vendedor aceitou 12 parcelas. Eu preciso receber minha comissão e viver com ela, né? O que o vendedor está recebendo pelo preço do imóvel é patrimônio. O que o corretor está recebendo pela comissão é alimentos, é subsistência. Ele precisa disso todo mês. Ele não pode ficar esperando 12 meses para resolver. Então, aí é onde o corretor toma esse cuidado. Olha, se o contrato está resolvido ali, uma, duas parcelas, ele espera 1 ou 2 meses e conclui o trabalho dele e recebe o comissionamento dele no início, no meio ou no fim. Agora, se esse contrato para o imóvel que não tem escritura vai demorar 6 meses, 12 meses, às vezes até mais, o corretor se resguarda dizendo que o trabalho dele terminou ali e o vendedor, que é quem o contratou, concorda com aquilo. Então, ali ele já recebe
sai da negociação e deixa o vendedor. Se o vendedor concorda com isso, ele não vai poder depois, caso o negócio não dê certo, voltar no corretor para exigir a devolução da comissão. Agora, se esse último passo não foi estabelecido entre corretor e vendedor, a comissão está sujeita à devolução o tempo inteiro do parcelamento do contrato. Porque Ótimo, essa é outra dúvida. Mas ótimo. tem que acertar isso, sabe? Tem que deixar isso. E assim, a relação entre corretor e vendedor, ela é sempre pisando em ovos, né? É o vendedor pisando em ovos com medo do que ele está assumindo com o corretor, e o corretor pisando em ovos com medo de não receber, ou de não agradar, ou de, enfim, ao vendedor, né? Mas documentar a relação é importante. Já tem sido comum precedentes que eu digo julgados do judiciário, né, sentenças, acordos do judiciário, no sentido de que a, a transação imobiliária é algo muito específico, tem legislação específica no Código Civil, afeta a toda a sociedade, porque mexe com o patrimônio e as pessoas respondem socialmente pelas dívidas, né, com o patrimônio, e que então não cabe ao corretor de imóveis atuar em algo tão importante, em algo tão singular para quem está comprando, para quem está vendendo e para a sociedade, querem deixar com muitas imobiliárias, e se não for assim, eu não vendo. Esse, então, é o seu formato de negócio. Não quer dizer que ele é o certo. Ele é o formato que você escolheu. O intermediador, a imobiliária, o corretor, ele se posiciona e define o procedimento que ele vai seguir. Tem imobiliária que diz, eu só trabalho com 6%. Tem imobiliária que diz, eu só trabalho com 5% e com contrato. Tem imobiliária que emite a documentação do vendedor e do imóvel antes de aceitar a captação. Só vai aceitar como captação se tiver apto para ser vendido. Por mais que o vendedor queira deixar com aquela imobiliária, ela só aceita se tiver em ordem para vender, e ela olha isso antes, não é na hora que o comprador chega. Então, cada corretor, cada imobiliária se posiciona, diz: o meu mercado é esse, o meu perfil de cliente é esse, as especificidades do meu negócio é esse, eu vou conseguir me manter e crescer no meu negócio seguindo esse procedimento. Quem admite admite também uma margem de risco alta. Também não vai ficar frustrado, não vai ficar se sentindo enganado quando não recebeu uma comissão, porque ele entendeu, quando ele definiu o padrão de trabalho dele, que naquele formato o risco é alto. Entendeu? Tem gente que tem imobiliária que tem assessoria jurídica já pensando nisso. O risco de eu ser deixado para trás no meu negócio, quem lida com fazendas, por exemplo, fazenda também é muito difícil ter documento. Tá? E é muito fácil vender a fazenda, o fazendeiro vende a fazenda para qualquer um que chegar na cerca do curral e falar que quer comprar. Aí o corretor fica de lado. Fazenda você vê de cima, né? Você não precisa entrar no imóvel, não é igual apartamento. Então você não precisa do corretor te mostrar a fazenda, você encontrar o dono e comprar a fazenda. Fazenda é um nicho de negócio que é muito difícil você ter por escrito autorização de venda, e na maioria dos casos são negócios milionários, né? Aí onde eu reforço, entendendo que o seu negócio é de risco, trabalhe as medidas de segurança para mitigar o risco e não chore lágrimas
quando esse risco chegar, porque ele é do negócio. Né? Que formas são essas de mitigar o risco? Por exemplo, se você não tem um contrato escrito de te autorizando a fazer a intermediação daquele negócio, você pode ter pelo menos uma autorização para mostrar para aquela pessoa. Na hora que você encontra o cliente para aquele imóvel, para o perfil daquele imóvel, antes de mostrar o imóvel para aquele cliente, você pede ao vendedor que, olha, eu tenho um cliente chamado João, que é do perfil do seu imóvel, tenho dinheiro para comprar, eu acho que ele vai gostar muito do seu imóvel, eu já mostrei aqui em fotos, mas para eu levá-lo ao imóvel, eu preciso de uma garantia de que, se o negócio for concretizado, eu vou ter o meu comissionamento. Então, eu preciso que você me autorize a mostrar para essa pessoa. Você pode continuar com outras imobiliárias, você pode continuar com a intenção de vender sozinho, eu posso continuar trabalhando para você sem exclusividade, sem é, é, só mostrando quando você permitir, está tudo certo. Mas para esse cliente, eu preciso que você se comprometa com o meu comissionamento caso ele compre. E eu estou te informando antes, o nome dele é José Carlos. Se você já tiver atendido ele, então eu nem mostro. Você mesmo procura ele e faz seu negócio com ele. Ele é um cliente que eu vejo que tem potencial e ele está muito interessado. Mas se mesmo assim esse vendedor não quiser te trazer para a sua relação com ele esse compromisso, pelo menos para esse cliente, então o que você pode entender disso? É uma relação de altíssimo risco. Ele está muito propenso a não me pagar a comissão mesmo. Aí você vai decidir se mostra ou não, porque a atividade do corretor de imóveis é uma atividade de risco. Né? Se você não está autorizado expressamente pelo vendedor para vender o imóvel dele, você vai ter que comprovar no judiciário a sua atuação e aonde ele te deixou de lado. Sabendo disso, você mostra ou não o imóvel dele. Mas é você que está admitindo o risco a partir do momento que você conhece esse vendedor, que você já expôs ele a uma situação de mitigar o risco e ele preferiu manter o risco para você. Outra forma de mitigar esse problema é você transformar tudo em e-mail. Tudo que você está conversando com o WhatsApp e que for importante, transforma em e-mail. Você combinou pelo WhatsApp que o vendedor vai te pagar 5% de comissão e que o imóvel vai ser vendido por 2 milhões de reais, leva isso para o e-mail. Plano de tal, conforme conversado pelo WhatsApp no dia tal, então vou vender o seu imóvel por 1 milhão e 100 e você vai me pagar 5% de comissão caso eu encontre o comprador e o negócio dê certo. A hora que ele responde ok, a hora que ele de alguma forma ele se manifesta, então ali você tem um documento comprovando essa contratação. Não é especificamente um contrato, mas é um documento que demonstra, que prova a intenção de contratar, diferente do aplicativo WhatsApp, que é um aplicativo de mensagens, de conversa. Não tem a finalidade de gerar comprometimento. Então tem formas de você ir balizando essa segurança, sabe? A ponto de você poder receber sua comissão logo no sinal, trazendo um sinal compatível com o negócio e ter mais segurança, né? A gente não está também, como corretor de imóveis, a gente não é vítima do vendedor. É a gente que impõe um ritmo, é a gente que impõe um formato de como a gente quer trabalhar. E é assim em todas as profissões. É assim com a medicina, é assim com a advocacia, é assim com o limpador de piscinas, tá entendendo? Ele escolhe como ele vai trabalhar e ele vai ter cliente que não quer ele e cliente que quer ele. É comum isso no mercado. A gente não é vítima do vendedor ou do comprador, não. A gente tem que saber como o corretor deve se portar diante de negócios de risco ou diante de negócios de valor muito significativo, que aumenta o questionamento sobre o comissionamento. Bacana, doutor. Muito esclarecedor. Gostei das dicas. Tamires também levantou a mão, foi por engano? Está mudo.
Ele pode estar fazendo isso. Como não tem regra definindo o valor de sinal, a gente pode ter uma situação, por exemplo, de um imóvel de R$ 1 milhão, em que ele dê 900 mil logo de entrada e fique faltando só 100 para a conclusão do negócio. Por exemplo, né? Pode dar um sinal alto. Isso traz segurança para o negócio, numa medida que quem deu um sinal alto está muito propenso a comprar mesmo. E quem recebeu um sinal alto vai ter que se esforçar para manter o negócio. Então, isso é bom para o negócio. Quando o intermediador percebe no comportamento das partes ou no perfil do imóvel algo que traga uma insegurança para o negócio, que aí é além do valor do sinal, né? Aí cabe ao intermediador balizar, relativizar esse sinal alto. E aí trazer, por exemplo, a ideia de, não, vamos dar um sinal de 100 mil, daqui a 30 dias você paga mais 800 e deixa 100 para o final, para a escritura do imóvel de 1 milhão. E aí equilibra melhor o dinheiro no tempo, a ponto de ir confirmando a segurança do negócio sem entregar tanto dinheiro. Sabe? Então, quem vai saber essa medida é o intermediador. Se ela não vier do comprador e do vendedor, né, é o próprio intermediador que vai perceber as condições do negócio, o perfil do imóvel, o perfil do comprador e do vendedor, e aí vai trazer o valor do sinal que é mais compatível com aquele negócio. Vai ter momentos em que ele vai reduzir o sinal, como a gente conversou agora, e vai ter momentos em que ele vai forçar o aumento do sinal. Né? Mas é ele que vai perceber, e esse é um papel do intermediador, porque é ele que tem acesso a informações privilegiadas das duas partes, né? É ele que conhece mais a fundo o vendedor, é ele que entende do mercado, daquela localização do imóvel, daquele perfil do imóvel, da dificuldade de venda daquele imóvel. E ele que entende sobre condições de pagamento, prazo de financiamento, o que pode dar errado no financiamento. Na hora que ele ouve o comprador falando assim, é que eu vou receber um dinheiro daqui a 30 dias, então daqui a 32 dias pode pôr uma parcela para eu pagar. É ele que vai pensar assim, não, mas se você vai receber daqui a 30 dias, tem chance de atrasar, e aí você vai ter multa aqui. Então, se você vai receber daqui a 30 dias, vamos pôr para você pagar aqui daqui a uns 45 dias. E se atrasar lá, 1, 2, 3, 15 dias, não vai te afetar aqui. Então, isso é a intermediação do negócio. É promover o negócio e fazer com que ele realmente chegue ao final. O que eu mais vejo, que mais chega no escritório de advocacia, é erro de entendimento. Sabe? É comprador achando que o sinal é limitado a 10%, é vendedor achando que o sinal tem que ser no mínimo 10%, é vendedor achando que o comprador tem que pagar as dívidas dele para ele poder vender o imóvel, é gente achando que não tem que fazer o inventário de um proprietário já falecido, que pode só assinar ali o contrato, corretor achando que o negócio está feito e concluído só porque assinou a promessa de compra e venda. O que eu mais vejo é falta de entendimento, é mais uma questão de buscar o conhecimento e aperfeiçoar a relação. Esqueci aqui o que eu ia dizer. E no mercado tem de tudo, gente. No mercado tem imobiliária e corretor de imóveis fazendo diversos formatos, sabe? Cada um no seu risco, cada um fazendo a sua proteção na medida em que consegue, cada um lidando com os prejuízos quando o risco acontece, sabe? A profissão de corretor de imóveis é uma profissão de risco, no sentido de só recebe quando efetivamente
conclui o negócio e comprova que participou do negócio. Então, o risco faz parte mesmo. E eu acho que o importante é ir aprimorando a cada dia as medidas de segurança, sabe? E definindo melhor, padronizando os procedimentos que a imobiliária quer para si, que o corretor quer para o seu formato de trabalho. Eu vejo gente muito bem sucedida exigindo autorização de venda e 5%. Então, eu não posso afirmar, da experiência que eu tenho e que eu percebo das diversas imobiliárias e corretores com quem a gente trabalha, eu não posso afirmar que tem mais sucesso quem trabalha sem autorização ou que não dá para trabalhar só com autorização. Eu vejo corretores de muito sucesso que só trabalham com autorização e com pelo menos 4% de comissão ou 5% de comissão. E tem sempre o que vender e todo mês vende. Sabe? Ao passo também que eu vejo, tendo dificuldade de venda, imobiliárias que têm 100 imóveis no cadastro anunciados, nenhum com autorização, nenhum com documentação emitida, com equipe de 8, 10, 15 corretores vendendo, e passa 2 meses sem vender nada. Então, o formato que você escolhe não tem a ver com quanto você vai vender. O formato que você escolhe tem a ver com o nicho de cliente e o perfil do imóvel que você quer trabalhar e com o grau de segurança que você quer para a sua receita, para a sua remuneração, e não com quanto você está querendo vender. É uma escolha mesmo. Não é o mercado que diz essa contingência, não. É uma escolha que o dono da imobiliária ou que o corretor vai fazer e aí ele vai lidar com isso. Então, Vianney, mesmo no mercado que você está vendo mais, que é o do imóvel irregular, é o corretor ou a imobiliária é que vão escolher qual vai ser o procedimento que vai seguir, quais serão as medidas de segurança para mitigar risco que vão adotar, qual vai ser o percentual do comissionamento, como vai ser o recebimento dessa comissão da imobiliária que estabelece, sabe? Tem a ver com o seu nicho, tem a ver com o seu perfil de cliente, tem a ver com o perfil do imóvel que trabalha, mas principalmente com o que você, corretor de imóveis, define que vai seguir. Perfeito, Tom. Uma coisa que foi muito bom esse conhecimento, essa conversa, porque eu vejo muito corretor, muito mesmo aqui na região, eles às vezes nem colocam nada no contrato de compra e venda ali na promessa ou na cessão de direito. Ele simplesmente faz a transação, pega a comissão ali, ó, quando for transferir já passa para mim, pronto. Ele nem é mencionado em nenhum dos contratos em nada. E eu vi que esse corretor, então, no caso de uma desavença lá na frente, de 1, 2, 3 meses ou até um ano, por ele não ter feito o mínimo de documento de um contrato ou antes, ou até na própria sessão de direito, colocar alguma cláusula lá que se a partir dali ele não tem uma responsabilidade, a transação foi efetivada, se está parcelado, se ele não fizer isso, então lá na frente ele pode sim correr o risco de ter problema, né? Nesse caso. Eu Eu, achei interessante. eu acho que, vamos pensar assim, que esse foi o formato que ele escolheu, sabe? Ele nem se coloca no contrato, ele nem, vamos dizer assim, ele não aparece em lugar nenhum, Pegou a comissão, tchau. Tchau e ele benção. põe o comissionamento dele logo no sinal de negócio, tá entendendo? Ele corre o risco de ser deixado de lado, sim, e ele vai ter dificuldade de provar que foi ele que fez aquele negócio, né? Mas se esse risco está calculado para ele, se ele já tem um número lá que diz que para cada 10 negócios ele perde 2 e fazer 8 tá bom, a hora que esse risco acontecer, tá tudo bem, ele não vai chorar, ele não vai ir atrás. Esse corretor é aquele que não vai nem contratar um advogado para cobrar o comissionamento. Ele vai entender que já faz parte do risco dele. Você entendeu? O que eu quero dizer com isso? Eu não posso dizer que ele está errado
ou que ele está preterindo na segurança, ou que ele está prejudicando a segurança dele. Eu posso dizer é que cada um sabe, cada um define formato no risco que quer correr. Tá bom? Esse mesmo corretor, ele poderia dizer, não, só trabalho com autorização de venda. E nunca tomar um cano. Ou quando tomasse, receber sempre na justiça, porque ele está todo documentado. Né? Isso é o certo? Se ele entender dessa forma, conseguir exercer a atividade, ter a remuneração que ele quer dessa forma, esse é o certo para ele. O outro que mal aparece na fita, nem o nome certo usa. Às vezes usa um nome fantasia, né? Toninho, corretor Toninho, o cara nem chama Antônio e o nome profissional dele é Toninho. Ele quer se esquivar de problemas, enfim. Aí já é um risco do vendedor e do comprador, né? Pra querer saber quem é Toninho, né? Cada um assume o seu risco, sabe? A forma certa, eu acho, é aquela que você escolhe e fica bem nela. Aí é a que você vai ter como certa. E ela vai mitigar seus riscos, porque todo mundo tenta mitigar riscos. Não se colocar no contrato, Vianney, tá certo, porque aquele contrato é entre comprador e vendedor. Se ele tiver um contrato à parte, resguardando o comissionamento dele, ele está certo, ele nem precisa aparecer no contrato. Ele não é comprador e nem vendedor, e nem anuente, nem fiador, nem nada ali. No que tange a ser intermediador, se ele tiver um contrato com o vendedor, ele está resguardado. Né? Agora, pode ter o corretor que nem se coloca no contrato, porque ele só faz rolo e não quer ser encontrado na hora que der problema, pode ter também. Aí ele não põe o nome completo e CPF dele em lugar nenhum. Aliás, eu falei o nome aqui, gente, devia ter falado, porque o nome pode acabar indicando um profissional de boa-fé, um profissional correto, e eu estou trazendo aqui o nome associando a uma má prática, né? Desconsiderem o fato de eu ter dito um nome aqui. Sugestivo apenas. Eu nem conheço corretor Toninho nenhum, não. Mas pode ter aquele corretor que nem quer aparecer em nada, nem dá o nome completo CPF em nada, nem se coloca no contrato, nem no contrato de prestação de serviço, porque ele só quer fazer o rolo e deixar o problema com as partes. Pode ter também. Aí quem vai ter que se resguardar disso é comprador e vendedor. Mas esse corretor, doutor, que ele faz uma intermediação, joga o vendedor e o comprador numa negociação que talvez não seja tão boa. Ele não tá com o nome, não fez contrato com ninguém, não está com o nome dele na transação ali, e no negócio ele recebeu a comissão dele, tchau. Lá na frente, se der um problema, esse corretor, ele pode responder por algo, digamos que o vendedor, pô, tu me colocou numa furada aqui, cara, eu deu um BO lá, o corretor teria que devolver o dinheiro ou pagar uma indenização. Nesse caso, ele não tendo nome em nada, nenhum contrato com ninguém, ele pode ser mais vulnerável a um problema judicial lá na frente que digamos que o vendedor ou o comprador vem atrás dele, mesmo sem documento, mas tem uma conversa WhatsApp, tem uma mensagem, tem uma testemunha, não, foi esse corretor mesmo aqui, ele me envolveu numa furada, uma coisa assim. Isso pode acontecer, seria pior para ele numa negociação, ele não estando totalmente fora de uma, o nome dele fora dos contratos, ou não, isso não tem, para ele é até melhor. Eu vejo muito isso na região, o cara não tem nada, pega a comissão, tchau, e depois lá na frente dá problema, ele não é comigo não, já vendi, já peguei a comissão lá, você se vira. Tem muito dessa questão, isso que acontece muito na região também. Aí tem duas coisas aí. Uma coisa é, quando dá problema, o corretor, no exemplo que você deu, ele se exime, ele sai fora e diz o problema é de vocês, né? E tem o corretor que, quando dá problema, as partes
levam ele ao judiciário e envolvem ele realmente na solução do problema. Para esse segundo momento, que é acionar judicialmente o corretor, ele tendo ou não o nome no contrato, ele tendo ou não feito o contrato, ele vai responder. Porque ele responde pela atividade profissional dele, pela atuação profissional dele, tendo contrato ou não. Sabe? Assim como o judiciário, assim como a sociedade e o judiciário admite o direito do corretor ser remunerado no comissionamento, quando ele alcança os efeitos do contrato de mediação, mesmo quando ele não fez um contrato, o judiciário também pune esse corretor por um erro profissional, mesmo quando ele não fez um contrato. Ele vai ser punido pela atuação. Então, se o comprador ou vendedor comprovar que ele atuou, e pode comprovar que ele atuou com testemunho um do outro, ou pode comprovar que ele atuou com qualquer outra coisa que materialize isso, até a oitiva dele mesmo, a hora que o juiz for ouvi-lo, ele vai ter que mentir muito bem para mostrar para um juiz que não foi ele que fez aquele negócio quando ele fez, né? E aí vai ficar caracterizado que ele fez. Se ele fez, ele responde profissionalmente pelos erros, pelas falhas na condução profissional dele. Vai responder, como todo profissional responde, por negligência, imperícia ou imprudência. Responde com a obrigação de indenizar o prejuízo causado na falha profissional. Estando ou não com o nome no contrato, ele pode se, ele pode se esquivar a partir do momento que ele não tem que escrever o nome no contrato, ele pode até estar usando um nome falso. Ele pode estar se dizendo alguém que não é. E aí, quando as partes, comprador e vendedor, for procurar os dados dele para poder acionar ele judicialmente, não vão encontrar, porque ele usava um nome falso, ele usava um nome fantasia, um nome qualquer lá, né, que eu não quero dizer nome nenhum aqui. Então, vai ficar mais difícil de encontrá-lo, vai ficar mais difícil de acioná-lo judicialmente, porque não vai ter um CPF dele. Mas o judiciário aceita uma ação em que você não tenha os dados do réu, mas diga onde o réu pode ser encontrado. Sabe? Então, até isso pode ser superado no judiciário. E ele vai responder mesmo esquivando de se apresentar no contrato de compra e venda ou no contrato de intermediação. Perfeito. Comprador e vendedor que aceita qualquer negócio também, com qualquer pessoa, ele está trazendo para si um risco, né? Aceitar que um corretor com um nome lá qualquer faça a venda do seu imóvel ou venda um imóvel para você, sem nem querer saber qual é a identificação daquela pessoa mesmo, está assumindo o risco de tomar um cano, de levar um golpe, de ter uma má prestação de serviço e ter dificuldade de cobrar isso depois. Toda vez que o vendedor acha que o trabalho do corretor é fácil demais, fica na expectativa de passar por cima do corretor, ele abre margem para tomar um cano, para sofrer um golpe, para ter uma transação mal sucedida, por um detalhe que às vezes era a presença do corretor que ia suprir. Às vezes até o corretor com pouco conhecimento, só dele estar ali, ele já evita, por exemplo, a atuação de um estelionatário, que vai procurar uma outra situação em que não tenha corretor. Enfim, cada um mitigando seus riscos, né? Comprador, vendedor e corretor de imóveis. Verdade. Mas no que tange ao sinal de negócio, que é o nosso tema, né, para a gente poder encerrar aqui, o que vai dizer qual é o sinal ideal para um negócio, é a medida de segurança e adequação. Vai ter a ver com vários fatores, como a gente disse. Volume do negócio, as características do imóvel e do perfil do imóvel, né? Comportamento, o que o intermediador percebe das partes, né, do comprador e do vendedor, percebe um mais esperto, percebe um querendo levar vantagem, é ele que vai equilibrando isso ali no sinal de negócio para que o sinal seja uma medida de segurança realmente
para o negócio, para firmar o negócio e também para, sabendo que o negócio tem muita chance de não dar certo, resolver o negócio que não deu certo com menos problema. Mais alguma dúvida? Doutor, então, por exemplo, o comprador, ele deu um sinal para o vendedor, eles vão ajustar essa porcentagem de acordo com se tiver alguma dívida ou essa margem de segurança. Mas se der errado, por parte do vendedor, por exemplo, que ele está recebendo o sinal, quando dá errado, ele tem que, pela Arras, devolver aquele valor em dobro, né? Se ele já usou para pagar alguma dívida, alguma coisa no imóvel, e ele já não tem capital, assim, ele nunca vai ter esse dinheiro para devolver na sua totalidade, né? Para, tipo, resguardar o negócio. Em relação a isso, como é que fica quando acontece essa situação? O vendedor, o corretor de imóveis, ele não tem responsabilidade sobre as obrigações que cada um, comprador e vendedor, estabeleceram no contrato, sabe? Então, quando o vendedor recebe o sinal e gasta o sinal, e depois teria que devolver o sinal, ou teria que devolver o sinal e ainda pagar arras, e não tem mais o dinheiro, é ele que tem que arcar com essa obrigação. Então, o comprador vai cobrar do vendedor, se não conseguir cobrar extrajudicialmente, vai ao judiciário cobrar do vendedor, e o corretor não é responsável pelas obrigações que as partes assumiram no contrato. O corretor, no processo de intermediação, ele pode atuar nessas balizas para trazer mais segurança para o negócio. Mas descumprimento de obrigação das partes não é a responsabilidade do corretor. Então, se essa decisão aí impacta na aplicação das arras, se aplicou as arras, o corretor tem direito ao comissionamento. E as arras é, inclusive, para suprir as despesas com a venda. Aí o corretor ele não participa da obrigação de comprador, de vendedor, e se o caso de rescisão gerou a aplicação das arras, ele tem direito ao comissionamento dele. Agora, se o fato que gerou a rescisão isenta as partes da aplicação das arras, então o corretor ele tem que analisar o caso concreto para ver se ele tem direito ou não ao comissionamento. Se ele não tiver direito ao comissionamento, ele tem que devolver a comissão. Aí é ele sim que tem a obrigação de devolver a comissão que ele antecipou o recebimento antes da conclusão efetiva do negócio. Receber a comissão antes da conclusão do trabalho é uma antecipação. Você só vai ter direito a ela, de fato, quando você concluir o trabalho ou se a rescisão do negócio te der direito ainda assim ao comissionamento. Entendi. Importante isso. Aí vai ter que resolver é, de acordo com o caso concreto, né? No caso do vendedor que não tem mais o dinheiro para devolver, vai ter que resolver uma cobrança normal. Você tem que me pagar. Como é que você vai me pagar? Ah, eu não tenho dinheiro para te pagar porque eu usei na compra de outro imóvel e como esse negócio aqui não deu certo, o de lá também não vai dar e o que eu dei lá eu vou perder de arras. Então eu não tenho aqui para te devolver. Então ele vai dizer assim, eu não tenho para te devolver porque eu paguei minhas dívidas e agora eu não tenho para te devolver. Ou eu usei na construção do imóvel que eu vou, então eu não tenho mais. Enfim, não importa o motivo. Não tem mais, o comprador vai cobrar dele. Ou vai fazer acordo para receber parcelado, ou vai cobrar dele judicialmente para penhorar bens. Às vezes até o bem que vai ser penhorado vai ser o próprio bem da negociação, né? Se aquele negócio não deu certo, então o bem volta para o vendedor e é ele que vai ser penhorado para pagar a dívida que o vendedor tem com o comprador. Perfeito. Entendi.
As arras não estão vinculadas ao sinal, ou melhor, as arras não precisam estar vinculadas ao sinal de negócio. Você pode, opcionalmente, vincular ao sinal de negócio, ou, quando não estiver estabelecido um percentual ou um valor específico para as arras, mas tiver estabelecido arras, então elas serão equivalentes ao sinal de negócio. Então, você pode ter um sinal de negócio de, por exemplo, 100 mil e arras de 50. Então, você pode ter um sinal de negócio de 100 mil e arras de 500. O que vai dizer essa diferenciação aí? Bom, o sinal é uma confirmação do negócio, é um princípio de pagamento apenas. Você vai analisar ele com a segurança do negócio. As arras têm a finalidade de indenizar pela frustração do negócio e pagar a despesa de venda. Então, vamos pensar assim. Imagine que para eu vender a minha casa para você, eu tenha que fazer uma reforma nela. Você fala assim, não, sua casa está muito ruim, eu gostei do projeto, eu compro sua casa, mas eu vou ter que gastar aqui uns 200 mil. Se você fizer o projeto aí, se você arrumar a casa, eu compro. Beleza, então eu vou gastar 200 mil na casa para te vender. Aí eu posso pôr um sinal de 100 mil e as arras de 200, porque se você não comprar, o dinheiro que eu gastei na casa, eu vou receber de você, porque eu fiz só para te vender. Entendeu? Ou, o negócio é o seguinte, eu estou te vendendo a minha casa, mas para eu sair da minha casa, eu vou comprar um outro imóvel e o sinal lá tem que ser 200 mil. Então, eu quero que as arras aqui seja de 200 mil, porque se você desistir de comprar minha casa, você vai perder os 200 mil, e os 200 mil foi o que eu dei lá, e aí eu vou perder lá também. Então, está equilibrado. Você pode até me dar um sinal de 100 ou um sinal de 300, mas as arras eu faço questão que seja de 200, porque se você desistir do negócio aqui, ao perder 200, eu também vou ter que desistir lá do meu negócio, vou perder 200 que eu dei lá também, mas no final das contas eu não vou perder nada porque eu vou estar usando as suas arras. Então, as arras têm uma finalidade, o sinal de negócio outra. Eles podem ser equivalentes ou não. Você vai entender quando que você quer arras menor ou maior do que o sinal, de acordo com as características do negócio, específicos daquele negócio, daquele comprador, daquele vendedor, do objetivo de cada um e do que você sabe que pode acontecer para aquele negócio não dar certo, por exemplo. Né? Agora, na dúvida, deixa o sinal de 10% e as arras igual ao sinal. Aí você não tem que decidir nada, você segue o de praxe. Muito bem. Então, tem mais perguntas? Podemos encerrar? Então, hoje foi mais uma quinta-feira. Nós fizemos aqui a nossa mentoria de todas as quintas-feiras, de 9 às 10 da manhã. Numa quinta, o tema é compra e venda, e na outra quinta, o tema é locação. A ideia é não trazer uma aula, não trazer teoria, a ideia é trazer o problema e a solução. E a ideia é que todo mundo participe, que todo mundo traga o seu caso concreto, que traga a sua dúvida, que traga exemplo, que traga o que vivenciou, para que a gente possa enriquecer aqui o nosso momento com a participação de todo mundo, com coisas novas, questões práticas, né? É para ser um desafio para nós também aqui da advocacia, né? Lidar com a solução dos problemas que acontecem aí no mercado imobiliário. É uma troca, né? Então, quinta-feira que vem estaremos aqui de novo, dessa vez com tema sobre locação, já que esse foi de compra e venda. Até quinta, gente. Muito obrigado pela participação geral. Valeu, doutor. Valeu, pessoal. Muito bom. Show de bola. Parabéns, doutor. Muito bom. Conte com a gente. Obrigado, Vianney, pela participação e a todos que estão aqui. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.